Pedroni e este é o Poli 5 e nós estamos de volta. Sim, eu voltei mesmo e eu não poderia ter escolhido um momento melhor para isso. Tivemos algumas surpresas durante esse tempo que a Fórmula 1 ficou de férias. Na verdade, nem tantas, porque algumas a gente já descobriu no ano passado, no final da temporada. Mas a questão é, a Netflix tinha anunciado que ela ia lançar uma série documental sobre a Fórmula 1. E a gente nem precisou esperar muito, porque na última sexta-feira, dia 8 de março, ela lançou Fórmula 1 Dirigir para Viver. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar pra vocês o que eu achei dessa obra de arte. These guys have an almost fighter pilot mentality, and that's what separates them from mere mortals. All I ever do is pray for a safe race. I never thought that I'd be there one day watching my son. For me, it's heart attack after heart attack. Are you okay, Nico? Get me out, there's fire. There's fire. I love the danger, that adrenaline and that excitement. They have crashed! They've gone into each other! I'll do anything I can to get the best results possible. I'm not worried about dying. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a edição. As imagens estão impecáveis e a sonora, então, sensacional. Eu fico toda arrepiada só de pensar naquilo tudo que eu assisti. Falando das imagens, foi muito legal ver as imagens da corrida de outro ângulo, porque a gente vê tudo ao vivo, então é tudo rápido, a gente vê as reprises, mas a Netflix trouxe pra gente um ar mais dramático, que a gente pôde sentir mais emoção. Pelo menos eu senti muita emoção de ver cada batida, cada ultrapassagem, cada largada. E foi justamente nas largadas que eu senti mais emoção, porque a Netflix, ela fez uma coisa muito interessante. Quando mostrava as luzes vermelhas, ficava um silêncio total, aquela tensão que você fica, meu Deus do céu, é agora que vai acontecer. E quando as luzes se apagam, aí os carros começam a partir e a gente só começa a rezar, mesmo a gente já sabendo tudo que passou. É uma emoção do mesmo jeito. O segundo ponto foram as rivalidades postas e impostas em cada episódio, como por exemplo a da Red Bull com a Renault, que a gente já vinha acompanhando há um tempo, mas a gente não sabia que era tão forte, tão intenso daquele jeito. A do Ocon e do Pérez, que a gente também acompanhou, mas a gente teve uma visão muito diferente, uma visão mais dramática ali. A do Ocon e do Verstappen, principalmente no GP do Brasil, e ali deixou a desejar, porque eu esperava muito mais do que a gente já tinha visto, porque aquele empurrão que o Verstappen deu no Ocon e depois todas as trocas de farpas, a gente já tinha visto aquilo ao vivo, já tinha acompanhado, então eu esperava que eles trouxessem um pouquinho mais, aprofundassem um pouquinho mais naquilo. Se bem que teve uma parte que o Verstappen tá conversando com o Ricardo no último GP, e ele fala que ele fez aquilo com o Ocon porque ele tinha dito algo com ele que eu não consigo recordar agora, mas só que foi uma coisa muito nada a ver, não era motivo de tá batendo em ninguém. E algumas rivalidades que eu não via como rivalidade, eles trouxeram pra gente, como a do Sainz e do Alonso e a do Leclerc com o Gasly. E eu achei sensacional, porque as duas são passado e presente, mesmo de forma diferente. Por exemplo, a do Alonso e a do Sainz é que o Sainz, quando ele era criança, ele queria ser igual ao Alonso. O Alonso acho que até foi padrinho dele e ele sempre via o futuro dele ao lado do Alonso, mas quando chega aqui os dois estão disputando
a mesma posição e isso foi muito bacana. Já do Gasly com o Leclerc é que os dois iniciaram no automobilismo junto, lá na época do kart, em 2005, e foi muito legal ver a evolução dos dois juntos e isso acabou se tornando uma rivalidade saudável, porque os dois são amigos, inclusive acho que foi o Leclerc que falou que o Gasly é um dos poucos que ele pode considerar amigo fora das pistas. E teve um momento muito legal que foi o jogo de imagem que a Netflix fez com a disputa lá em Singapura dos dois. Eles pegaram aquela disputa de posições e uma disputa de kart que os dois fizeram e foi muito bacana porque parecia que as duas imagens se complementavam e a fala deles por cima também ficou muito bom. Isso foi um ponto super forte e agora eu vou passar a prestar atenção nesses dois, porque além de começarem juntos, eles estão juntos agora no próximo passo, que estão indo para duas equipes de ponta, o Leclerc na Ferrari e o Gasly na Red Bull. E isso é muito bom. E pegando o gancho do Gasly e do Leclerc terem trocado de equipes, eu quero falar que a Dança das Cadeiras do ano passado me fez ficar com raiva a cada episódio, principalmente saber o que o Ocon não vai estar em nenhuma equipe esse ano e saber das coisas que aconteceram dentro da RBR. Inclusive, eu estou com um pouco de vergonha de estar usando essa camisa hoje. Não que a gente não soubesse que a RBR estava se lixando pro Ricardo, principalmente depois que ele anunciou que ia sair, mas acompanhar esse processo foi muito difícil, porque a gente fica revoltado com as coisas que aconteceram lá dentro, principalmente pela voz do Ricardo, pela visão dele de se sentir excluído dentro da equipe e dessas coisas. Um momento muito marcante no documentário todo é quando o Ricardo tá lá em Mônaco e ele tá indo pular de um precipício no mar. Precipício, né? É precipício. E a Netflix pegou e fez uma analogia em cima do que ele estava vivendo, que se ele pulasse, era como se ele estivesse se jogando de cabeça numa nova experiência, numa nova aventura. E essa aventura seria o quê? Ir para a Renault. E se ele não pulasse, é como se ele estivesse ficando na onde que ele estava, do jeitinho que ele estava na RBR. E o que ele fez? Ele pulou de cabeça e no momento que ele pula é como se fosse um alívio pra ele, porque ele estava sofrendo muita pressão e estar ali seria um novo começo, seria mais um novo desafio e seria muito bom para ele. Em relação ao Ocon, é muito frustrante porque nesse documentário a gente conseguiu se aproximar um pouco mais dele, saber sobre a vida dele e o que foi a vida dele, porque não foi nada fácil, assim como ele relata, que ele não tinha condições de ser um piloto de Fórmula 1, porque é muito caro, e o pai dele teve que batalhar muito para conseguir fazer o seu filho chegar onde ele está hoje, ou pelo menos estava. Mas foi igual o Hamilton disse, fica quem tem dinheiro. Foi exatamente essas palavras, mas foi nesse sentido. Não estou dizendo que o Pérez não mereça ficar na Fórmula 1, muito pelo contrário, que eu acho que todos que estão ali merecem sim, tirando o Stroll. Isso aí a gente vai falar mais tarde. Mas eu acho que o Ocon, ele merecia muito mais, porque ele se mostrou um piloto muito talentoso, ele tem potencial de estar brigando lá na frente com um carro bom, e eu acho que ele merecia mais uma chance de estar entre os principais, não só como um piloto reserva, um piloto de testes. E pegando o gancho da relação de pai e filho que eu mostrei agorinha sobre o Ocon e o pai dele, eu quero falar sobre o Carlos Sainz e o Carlos Sainz Jr., porque foi muito bonito ver essa relação dos dois, porque, pra quem não sabe, o pai do Carlos Sainz, ele era piloto e todo mundo ficava lá, o filho do Carlos Sainz, ou o Carlos Sainz Jr., e ele chegou no momento e falou assim, não, esse momento é seu e eu quero fazer isso pra ele, é o momento dele, esquecem que eu estou aqui. Foi mais ou menos assim, ele se jogou de escanteio e deixou o filho dele brilhar. E é muito legal a gente ver essa relação porque mostra um pouco de família, um pouco da estrutura desses pilotos e a gente consegue perceber melhor quem são eles. Nesse documentário ficou explícito que o Stroll não merece estar na Fórmula 1, porque foi mostrado ali que ele não
tá interessado na Fórmula 1, ele só tá ali porque ele pode, porque ele tem dinheiro. E igual a Claire Williams falou, que ele não tava nem aí pra equipe, era ele que comandava ali, então tudo tinha que ser feito para ele, voltado para ele, e não para a equipe em si. E isso foi muito frustrante de ver. Tanta gente aí, o Ocon, por exemplo, querendo estar na Fórmula 1 porque ele merece, e tendo esse menino aí com dinheiro, reticências. E eu fico imaginando como que a Claire Williams deve ter tido pesadelo com a família Stroll. O tanto que essa família pisou neles, e a gente pôde ver, foi terrível. Aí ela já tava enfrentando problemas com a equipe, problemas financeiros, carro que não tava bom. Foi puxado, hein? E falando de Williams, foi mais puxado ainda ver a decadência dessa equipe. Uma equipe que já foi tantas vezes campeã. Uma equipe que foi tantas vezes campeã. Ver ela colando o carro com Durex foi um golpe terrível. E ver todo o esforço que a Claire Williams tem feito para essa equipe e não ter resultado, e ela se matar, já é difícil ser uma mulher na Fórmula 1. Aí imagina você ser chefe de equipe e a sua equipe está um lixo. Imagina a pressão que essa mulher deve estar sentindo. E agora 2 pontos que me deixou muito chateada. O primeiro ponto foi o Horner mentindo pro pai do Daniel Ricciardo e pro Ricardo na cara de pau, falando que a equipe não tinha um piloto ou um primeiro piloto, os dois eram no mesmo nível, e logo depois anunciando o Verstappen para a próxima temporada, deixando claramente que eles queriam fazer dele o campeão mais novo da história da Fórmula 1. E o outro ponto que me pegou muito foi toda a história do Grosjean, de tudo que ele sofreu na temporada, e acompanhar isso de perto foi muito pesado, porque acompanhou a decadência dele. E ver as pessoas rindo dele, de tudo que ele fazia, foi muito difícil. Porque naquele momento elas não estavam mais rindo do Grosjean, piloto que faz merda. E assim como o Ericsson já fez merda, assim como o Kvyat já fez merda, como o Hartley fez merda, como tantos outros pilotos que já fizeram merda. Não era isso. Eles estavam rindo do Grosjean, que estava passando por um problema psicológico muito forte, e isso ficou nítido. Ele até mesmo chega a falar disso. É muito chato essa situação. Não era mais o Grosjean piloto, era o Grosjean pessoa. Agora, algumas notinhas que eu achei sensacional nesse documentário. A primeira foi o marido da Claire Williams falando que ela levando a comida na boca do filho era mais rápido que o carro deles. Seria mais engraçado se não fosse trágico. O Daniel cantando no aniversário dele. As tiradas do Horner e do Cyril, principalmente o climão que rolou entre os dois. Eu nunca pensei que fosse tão intenso desse jeito, mas foi. E teve momentos cômicos entre esses dois, principalmente quando o Cyril fala você precisa de um novo piloto e um novo motor, e o Horner vira pra ele e fala assim: tem dinheiro já que você gastou tudo com o piloto? Aí os dois o momento mais icônico foi a mãe do Ocon aparecendo com a camisa do Brasil. E uma que eu achei sensacional foi a visão que a gente teve de dentro do carro sobre o circuito de Singapura, porque a gente só vê esse espetáculo por fora e a gente não sabe como que é estar lá dentro de um carro. E foi sensacional. A Netflix trouxe um pouquinho disso pra gente, e foi como se estivesse dentro de um túnel o tempo todo, e eu senti muita agonia por eles. E pra finalizar de vez, um dos episódios que eu mais gostei, mais me marcou e mais me fez chorar foi o episódio 8, onde que fala do Jules Bianchi, da sua relação com Leclerc. Trouxe muitas recordações, e ver o Leclerc chegar onde ele está hoje é muito gratificante, porque ele perdeu o pai, ele perdeu o padrinho, que era o Bianchi, e mesmo assim ele não desistiu, e ele está exatamente onde ele queria estar. Ele não estaria ali se não fosse os dois. Foi assim que ele disse. Tudo que ele tá fazendo é por causa desses dois, e ele é muito grato por isso, e deixou claro nesse episódio todo o amor que ele sente e o homem que ele se tornou, e todas as barreiras que ele enfrentou. E eu espero que ele tenha um campeonato maravilhoso esse ano, que ele dispute mesmo, porque esse menino merece. E é isso.
E se eu fosse da Academia do Oscar, certamente eu daria o Oscar de melhor documentário para F1 de Dirigir para Viver, porque ficou sensacional. Obrigada Netflix pelo mimo, eu gostei muito e espero, sinceramente, que tenha uma segunda temporada.